Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectar hoy en directo o por verlo después, porque esto quedará grabado y disponible en nuestro canal de YouTube de Logosofía Europa. Vamos a compartir un breve espacio de tiempo que esperamos sea muy provechoso. Esperamos que estéis tranquilos, disfrutando de la tarde y os dispongáis con el mejor ánimo a recibir lo que tenemos para compartir esta tarde con vosotros. Esta actividad estará dirigida por un docente y estudiante de la Fundación Logosófica, que es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es la difusión del conocimiento logosófico. Para esto existen sedes físicas en varios puntos de Brasil, Argentina, Uruguay, México, y nosotros representamos a la sede de Barcelona, que agrupa a todos los estudiantes europeos. Existen afiliados y estudiantes de esta ciencia en España, Portugal, Italia, Alemania, Inglaterra, Polonia, Francia, Holanda y Suiza por el momento. El autor de la logosofía es el humanista y pedagogo Carlos Bernardo González Pecoche, quien generosamente fundó esta institución para bien de los seres humanos y promoviendo el aprendizaje para toda la vida, estableciendo lo que la logosofía acuña como proceso de evolución consciente. La logosofía no tiene ningún punto de contacto con las filosofías, ciencias, religiones o nada de lo ya conocido, debido a que no parte de ellas, sino que parte de la verdad y se sustenta en su propia fuente. Los conocimientos trascendentes que brinda la logosofía fueron extraídos e interpretados de la naturaleza en todos sus alcances, y por ello es una ciencia original. Existe además una amplia bibliografía en castellano que se puede descargar de forma gratuita en PDF desde la web www.logosofia.org.es. No únicamente el aprendizaje de esta ciencia incluye a los adultos, sino que contamos con un sistema logosófico de educación en varias escuelas primarias y secundarias. Y además, en los últimos años se ha establecido también como materia en las universidades. Sin mucha más dilación, vamos a entrar en el tema de hoy, la función de pensar y la inteligencia humana. Bueno, lo he dicho al revés, la función de pensar y la inteligencia artificial. ¿El chat GPT puede crear pensamientos? Este tema lo ha investigado el doctor Tiago Ferreira de Toledo, quien es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Martín Lutero en Florida. En 2019 publica el libro Integrando sistemas de reconocimiento automático de habla en aplicaciones web. Y en 2021 publica su segundo libro, Ética computacional y en bioinformática. Tiago es brasileño. Él reside en Lisboa y es voluntario en la Asociación Europea de Logosofía, donde imparte labores docentes y de colaboración en varias áreas institucionales. Yo soy Cristina Capón, estudiante y docente de Logosofía desde hace 8 años, originaria de Barcelona y resido en Zamora actualmente. Gracias, Tiago, por tu tiempo y la palabra está contigo. Muchas gracias, Cris. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por la presencia, por la participación de todos. Y hoy, en esta charla, hablaremos de pensamientos y de inteligencia artificial generativa, más específicamente de ChatGPT, ya que se trata de una tecnología emergente que tiene la capacidad de responder las preguntas hechas con la promesa de asemejar-se a una respuesta humana. Y hoy vamos a descubrir si esta herramienta realmente puede crear. El ChatGPT puede crear pensamientos. Parece magia, pero en realidad se trata de técnicas informáticas aplicadas, um excelente servidor para realizar o processamento e uma enorme quantidade de dados para entrenar esse sistema. Em todos estes processos, houve muito trabalho humano, muito estudo, investigação, análise, desenvolvimento, provas, enfim, muitos pensamentos generados em la mente humana e posto em prática para construir.
¿Será realmente que la idea de desarrollar un sistema de ese tipo o cualquier otra creación humana comienza simplesmente por crear un pensamiento en la mente? Pero, antes de más nada, ¿qué es un pensamiento? Vamos a comenzar nuestra investigación por un ensinamento de González Pecoche, que está en el libro Logosofía, Ciencia y Método. El libro dice, afirma que son entidades psicológicas que se generan en la mente humana, donde se desarrollan y aún alcanzan vida propia. Enseña a conocerlos, identificarlos, seleccionarlos y utilizarlos con lucidez y acierto. Dichas entidades psicológicas animadas se constituyen en fuerzas activas de orden constructivo, desde el instante en que quedan subordinadas a las directivas de la inteligencia, o sea que por el proceso de evolución consciente son sometidas a una rigurosa fiscalización que permite disponer de ellas en servicio exclusivo de la inteligencia. La logosofía es una ciencia y, como tal, debe haber un método ao qual seguir para chegar a um resultado esperado, sempre e quando o método se aplique corretamente. Não é assim? Hasta o final desta charla, veremos se podemos criar um pensamento novo. Pero primeiro, respondamos à pergunta anterior. Que é um pensamento? Veamos em uma outra ensinança, uma parte da ensinança anterior, em que temos que os pensamentos são entidades psicológicas que se generam em la mente humana e que desarrollam e aún alcançam vida própria. Em este momento, como está a sua atenção? Há algum pensamento que lhe distraiga? Para os que estão atentos, significa que têm seus pensamentos bajo controle e que estão conscientes, porque a atenção é signo de consciência. E os que estão um pouco distraídos, podem ou não confirmar que esses pensamentos han tomado vida própria e reclamavam toda a atenção da mente. Para quem sigue distraído, certamente não ha captado a mensagem. Ha oído, pero não ha escuchado, porque escuchar é um processo ativo que implica concentrar-se em lo que se está ouvindo para entender e interpretar o que se está dizendo. E para lo que estão atentos, podem recordar em quantas situações han oído, pero não han escuchado. Esses são os momentos de inconsciência. Quando temos algum pensamento em la mente que está demandando muita atenção, estamos, de certa maneira, ajenos à la realidade externa, em la que, aunque estejamos vendo e ouvindo, em realidade, essas imagens e sonidos não estão entrando em nosso interior, porque a mente está ocupada em dedicação quase total a esse pensamento. Em esse estado, vemos, pero não miramos, oímos, pero não escutamos. Isso sucede quando não temos controle de los pensamentos. Eles vivem em la mente e actuam como querem, sem ter algo que los controle. E esse controle de los pensamentos em la mente se hace realidade quando logramos fazer que essas entidades psicológicas respondam a um comando central. Quando os pensamentos quedam subordinados à la directiva de la inteligência. Para os que estão enfocados em la apresentação, podemos afirmar
que os pensamientos estão subordinados às diretrizes da inteligência. Ou seja, a inteligência está guiando quais são os pensamentos pertinentes que devem orbitar na mente para compreender essas palavras. E os distraídos? Não se preocupem, não estamos a tempo de comprovar esta verdade, de poner a inteligência ao comando de los pensamentos, para que estes se convertam efetivamente, e como deve ser, em forças ativas de ordem construtivo. Quando éramos ninhos, alguém se perguntou alguma vez, ou lhe perguntou a seus padres, parentes ou maestro, que são essas vozes em la mente? Essa é uma realidade que todos comprovamos desde a infância, quando começamos a tomar contato com a nossa vida interna. Os pensamentos, eles são imateriais. Sin embargo, percebemos sua presença. Outro exemplo de que percebemos, pero não vemos, é a luz. Não podemos vê-la efetivamente, pero percebemos que sua presença hace desaparecer a oscuridão. E um pensamento, quando é conhecimento, aparta a ignorância. Para que um pensamento se desarrole na mente, é necessário que a mente esteja em condições ideais. É necessário que ela o alimente com estímulos, que esteja rodeada de outros buenos pensamentos que o acolheram. Porque se há na mente muitos pensamentos malos, os negativos, eles expulsarão a los positivos, os de buena índole. Que será que harão com ele? Acabamos de conhecer sobre os pensamentos e algo de sua natureza. Agora vamos ao artificial, é decir, algo criado por los seres humanos, a inteligência artificial. Um exemplo dessa tecnologia é o ChatGPT, que promete transformar a forma em que trabalhamos. Antes de que surgiera essa ferramenta, uma pessoa teve uma ideia, criar um sistema que pudesse entender uma pergunta realizada e responder de maneira satisfatória. Posteriormente, essa ideia se transformou em pensamento. Se esse pensamento não fora criado, a ideia permaneceria solo como uma ideia estática em la mente. Pero a partir do momento em que a pessoa teve a vontade e realizou o esforço de levá-la adelante, o pensamento começou a crescer. E conforme tomava forma e volume, passou a exercer certa influência na mente, invitando-la a trabalhar para externalizar seu conteúdo. Quando esse pensamento já estava maduro o suficiente e foi compartido com outras pessoas, eles também começaram a restar em suas mentes a possibilidade de ser um sistema desse tipo. O tempo passou e, em algum momento, esse pensamento foi transmitido à mente de los profissionais de informática e de muitas outras áreas, que eles começaram a entender e a emplear seus esforços e a poner a inteligência humana em movimento para alcançar esse objetivo de construir ChatGPT e converti-lo em uma expressão materializada, traduzindo-lo em uma ferramenta útil. Novamente, avançou o tempo e seu desenvolvimento foi posto em marcha. Uma das etapas foi alimentá-lo com enormes quantidades de textos extraídos de diversas fontes, por exemplo, livros, sítios web e muitas outras. Dessa maneira, ChatGPT aprendeu como escrevem as pessoas para replicar essa forma e assim poder responder. Por exemplo, se alimentamos esses modelos com os livros de filosofia, poderíamos perguntar:
qual é o conceito de pensamento, ou simplesmente, que é pensamento. Se o modelo de linguagem de ChatGPT está bem treinado, poderá oferecer uma resposta útil e coerente. Pero para que isso pueda ocorrer, é necessário que sucedam certos processos internamente no sistema. Quando o usuário hace uma pergunta em linguagem natural, ela é pré-processada, onde o texto se divide em pequenos fragmentos de palavras. Luego, a pergunta passa por uma transformação para que pueda ser tratada por el modelo. Essa etapa se chama codificação, em la que a pergunta se converte em um vector de números. A continuação, o modelo utiliza seus conhecimentos pré-entrenados para generar uma resposta, também em forma de vector numérico. Essa resposta é decodificada, ou seja, é convertida novamente em texto, a qual passa por um pós-processamento para garantizar uma resposta clara, coerente e gramaticalmente correta. Utilizando estes passos, que analogia podemos fazer com relação à criação de um pensamento em la mente? Com a criação de um pensamento, ou melhor dizendo, com a criação de uma resposta do chat GPT. O texto de entrada seriam os vários estímulos que recebemos, como todos aqueles que vemos, oímos, sentimos, lemos, etc. Em el processamento, toda essa informação de entrada se estrutura unindo sonidos, imágenes, percepções, las quais são codificadas, para poder ser entendidas e processadas por la inteligência humana, es decir, para que as faculdades mentais puedan exercer suas funções. Quando as faculdades correspondientes realizam seu trabalho, a faculdade de pensar pode fazer uso do resultado obtenido por las demás faculdades para, então, criar o pensamento, insertando elementos de juízo, incorporando conhecimentos relacionados, enfim, todo elemento que pueda enriquecer e favorecer esse pensamento. Essa etapa pode representar como sendo a decodificação, que terá como resultado o nascimento de um novo pensamento. A partir desse momento, o pensamento está em la mente, pero aún não ha sido expuesto ao mundo exterior. Por ahora, está circunscrito ao mundo interno do ser. Para que o pensamento seja exteriorizado, é necessário ter um pós-processamento para que pueda ser exposto fielmente e de forma entendível por qualquer pessoa. Por exemplo, em que idioma se vai expressar esse pensamento? Vai ser por via oral ou por escrito? Bien. Ahora que hemos tenido uma visão general do funcionamento de um chatbot, e además de haber hecho uma analogia de seu funcionamento com a criação de um pensamento, vamos adentrar um pouco mais como se cria em la mente. Antes de que o pensamento pueda nascer, é necessário realizar alguns passos prévios. É necessário poner a mente em movimento, generar energia e estímulos para que tenha os meios e os elementos para componer esta nova entidade anímica. E toda esta labor desempenhada internamente, que culminará com o nascimento do pensamento. É um processo, isso todo, que a logosofia nos ensina. La logosofía define la función de pensar como un acto que ejerce la mente para elaborar un pensamiento, una idea o simplemente la descripción de un motivo que una circunstancia determinada exige a los fines de una explicación.
La función de pensar es, pues, un acto, diríase creador, desde el momento que crea en la mente la existencia de un pensamiento o una idea que hasta ese instante no existía. Pero también ese acto llena otras necesidades de la inteligencia, como es la de coordinar y seleccionar los elementos que luego habrán de usarse para encarar asuntos o problemas, ya de incumbencia personal, ya general. Movemos nuestra órbita mental quando nos dedicamos ao estudo para adquirir um novo conhecimento. Em esta atividade, mobilizamos as faculdades da mente e ponemos a trabalhar os pensamentos que já possuímos para que vayam em auxílio desse outro pensamento que está em formação. A função de pensar requer esforço, porque deste esforço nascerá um pensamento, que será um novo recurso que estará à disposição de nossa inteligência. Quando alguém nos hace uma pergunta sobre um tema do que não temos conhecimento, pero aún assim emitimos uma opinião, ou se respondemos com o primeiro que nos viene em la mente, é decir, com o primeiro pensamento que se apresentou em nosso recinto mental. Em essa situação, a função de pensar não actuou em absoluto. Seria melhor omitir que emitir um pensamento que não tem nada a ver com o contexto. Para poder dar uma resposta acertada, é necessário trabalhar primeiro esse pensamento, reunindo em la mente todos os elementos necessários para apoiá-lo. E depois dessa labor mental, aí sim, expressá-lo com toda a segurança e convicção de que se está emitindo uma verdade. E dessa maneira, damos mais corpo, forma e consistência ao mensagem que queremos transmitir. Pero, para que todo isso ocorra, é necessário ter um lugar para poder produzir o pensamento. E aí entra a faculdade de pensar, que lo criará com o auxílio de outras faculdades. Sobre este tema, o autor de La Logosofia ensina que a faculdade de pensar, antes de produzir os pensamentos que se propõe criar, toma de la observação, de la razão, ou la intuição, según el caso, os elementos vivos que integrarão la célula mental em la que habrá de desarrollar-se el pensamento, el cual nascerá tanto mais robusto e mais facilidade tendrá para alcançar el fim para el que foi criado, quando mais vigorosa seja la virilidade mental. A finalidade da faculdade de pensar é, por lo tanto, la de criar pensamentos, ideias, buscar soluções, entre outras. Essa faculdade tem a capacidade de assimilar e de associar elementos mentais. Então, quando temos uma inquietude, uma necessidade, uma aspiração, um sentimento, é a faculdade de pensar la que criará um novo pensamento em la mente para atender a uma necessidade. E é por isso que cada pensamento vem para cumprir uma missão de acordo com o objetivo para o qual foi criado. Quando a faculdade de pensar termina de restar um pensamento, este começa a formar parte da vida mental. E quando liga a um alto estado de evolução, pode inclusive ter vida própria, com total autonomia. Sin embargo, quando todavia é pequenito, não terá a capacidade de sair da mente, e sua actuação estará limitada ao recinto mental do ser que lo criou. Por exemplo, quando entramos em contato com um tema novo, que nos parece muito complicado, e logo alguém nos pede uma explicação. O que ocorre?
Dificilmente lograremos responder. Será difícil de expressar-se. Não encontraremos as palavras corretas, porque aún não dominamos esse conhecimento. Esse pequeno pensamento, para que pueda crescer, necessita receber uma educação. É muito imprescindível que, que é muito imprescindível que seja ensinado como deve comportar-se. E isto lo hace la inteligência. Faculdade cumbre. La faculdade cumbre de la mente. Essa faculdade se valdrá de outras faculdades mentais para dar os elementos necessários para que pueda desarrollar-se. Agora volviendo ao repetir. É generativo porque genera texto. É pré-entrenado por contener uma enorme quantidade de textos com os que foi entrenado. E utiliza a arquitetura Transformer para transformar a mensagem de entrada em uma saída relevante e coerente. Agora, com esses novos conhecimentos, já podemos responder a primeira pergunta que hicimos ao princípio, e que é o título dessa charla. O chat GPT pode criar pensamentos? O chat GPT nunca poderá criar um pensamento, porque solo pode responder sobre assuntos com os quais haya sido previamente treinado, não sendo possível criar nada mais, solamente isso. Aunque esses sistemas possam generar respostas inéditas que nunca antes tinham sido escritas, aún assim, o contenido necessariamente terá relação com o que já conhece previamente. E a mente humana, em contraste, pode realizar conexões infinitamente mais complexas e relacionar outros elementos, como os sentimentos e a herência espiritual que cada um de nós possui. Ao chegar ao final desta charla, recuerdo ao princípio, quando hablamos de se alguém seria capaz de criar um novo pensamento? Então, alguém se anima a saber mais sobre a ciência logosófica? Já has criado esse pensamento em sua mente? Se é assim, Cris nos dará algumas informações importantes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tiago, por haber compartido todas estas informaciones y conocimientos con nosotros y por el esfuerzo que se nota que has puesto en hacer esta charla en un idioma que no es el tuyo nativo. Entonces, sí, si puedes proyectar el final, podréis conocer más contenido sobre logosofía en la página web, podréis escribirnos. También estamos activos en las redes sociales, vamos publicando algunas enseñanzas que estudiamos y pensamos que es bueno difundirlas. Y bueno, lo más interesante es que podáis solicitar una reunión individual en que se informará sobre logosofía a nivel individual. Esto está en la siguiente pantalla. Si puedes pasar un momentito. Vale. La podéis solicitar escaneando este código QR o bien poniendo esta dirección en el navegador bit.ly/programa reunión logosofía. Ahí podréis hacer preguntas, inquietudes, porque se os atenderá personalmente pues, un estudiante como Tiago y como yo. Con esto cerramos. Muchísimas gracias por la atención y que sigáis disfrutando de la tarde. Gracias. Muitas graças.